as testemunhas de Jeová e as profecias para 1914. Era de se esperar que todas as profecias tivessem sido banidas da agenda da Torre de Vigia, uma vez que nenhuma delas se cumpriu. O corpo governante apresentou as seguintes datas como o fim de todas as coisas: 1914, 1918, 1920, 1925 e 1975. Formalmente, o corpo governante nunca pediu perdão nem a Deus, nem aos milhares de estudantes da Bíblia que largaram empregos, estudos e famílias para dedicarem tempo integral à organização. Por que continuaria lutando por uma vida melhor, se o fim estava próximo? Melhor seria trabalhar para o canal de Jeová. Apesar desses fracassos, o corpo governante nunca deixou de anunciar 1914 como o ano em que o Senhor Jesus Cristo foi entronizado no seu reino. Para elucidar esse mistério, ninguém melhor do que Raymond Franz, ex-integrante do corpo governante. Ele fez parte da liderança, foi testemunha ocular, conheceu a estrutura da sociedade, possui um enorme acervo das revistas A Sentinela, livros e outros documentos oficiais. Ele é testemunha viva do que aconteceu dentro da sociedade. Vejamos o que ele relata sobre a profecia jeovita para o ano de 1914. Abre aspas. 1914 é a data principal sobre a qual repousa uma grande parte da estrutura de doutrinas e de autoridade das testemunhas de Jeová, que defendem atualmente as seguintes crenças ligadas a essa data. Primeiro, que em 1914, Cristo Jesus passou a estar presente de maneira invisível aos olhos humanos, começando, consequentemente, nessa data, um período de julgamento para todos os seus professos seguidores para o mundo. Segundo, que em 1914, Cristo Jesus começou aí sua regência ativa com relação ao mundo inteiro, com seu reino assumindo oficialmente o poder. Que 1914 assinala o início dos últimos dias ou do tempo do fim, predito na profecia bíblica. Que a geração de pessoas que viviam em 1914 e que tinham a capacidade de compreender o que viram então acontecer seria a geração que não passaria até que se cumprissem todas as coisas, inclusive a destruição do sistema existente de coisas. Isto foi mudado em 1995. Ele está falando aqui que essa predição depois foi mudada. Anos depois houve uma mudança. Que 3 anos e meio depois de 1914, em 1918, começou a ressurreição dos cristãos que dormiam na morte, desde os apóstolos em diante. Que por volta do mesmo tempo, 1918, os verdadeiros seguidores de Cristo, que viviam então, entraram em cativeiro espiritual com relação à Babilônia, a Grande, sendo libertados no ano seguinte, 1919, ocasião em que Cristo Jesus os reconheceu coletivamente como seu escravo fiel e discreto, sua agência aprovada para dirigir sua obra e cuidar de seus interesses na terra, seu único canal para transmitir orientação e esclarecimento aos seus servos por toda a terra. Aqui cabe um esclarecimento. Eles estão dizendo que por volta de 1918, Cristo elegeu um canal que ele chama escravo fiel e discreto, e que todo mundo sabe que eles se autodenominam canal de Jeová, para que ele dirigisse os seus interesses na terra e transmitisse as verdades que eles então iriam retransmitir e divulgar esses ensinamentos. Tudo isso caiu por terra porque todas as profecias desse canal de Jeová não se cumpriram. Então, essa profecia aqui caiu completamente por terra e não aconteceu coisa alguma do que foi predito. Outro ponto, com relação ao que foi dito e predito a respeito do ano de 1914, que desse tempo em diante está em progresso a obra da colheita final, resultando na divisão de todas as pessoas em 2 classes:
ovelhas e cabritos, com salvação ou destruição como os seus respectivos destinos. E até agora nada disso aconteceu. E diz então esse ex-membro do corpo governante: enfraquecer a crença no significado da data fundamental de 1914 seria enfraquecer toda a superestrutura doutrinal, como descrita acima, que se fundamenta nela. Eliminar essa data poderia significar o virtual colapso de toda a estrutura de doutrinas e autoridade. E diz mais o ex-membro do corpo governante: apesar disso, poucas testemunhas sabem atualmente que, por meio século, desde 1879 até o fim dos anos 20, as profecias relativas a datas na revista A Sentinela e publicações correlatas eram essencialmente contrárias a todas as crenças delineadas pouco acima. Descobri que durante quase 50 anos o canal da Torre de Vigia, ou seja, a Sentinela, seu veículo maior de comunicação, havia atribuído tempos e datas diferentes para cada uma das coisas relacionadas acima, e que foi só o fracasso de todas as expectativas originais com relação a 1914 que levou a uma designação de novas datas para aqueles pretensos cumprimentos e profecias. Em 1977, uma testemunha de Jeová da Suécia chamada Carl Johnson enviou à sede em Brooklyn uma quantidade substancial de pesquisa que fizeram sobre cronologia relacionada com a Bíblia e sobre especulação cronológica. Johnson era ancião e estivera ativamente associado com as testemunhas de Jeová por uns 20 anos. Ele procurou chamar a atenção do corpo governante para a fragilidade nos cálculos da sociedade que levam a data de 1914 como o ponto final dos tempos dos gentios, mencionado por Jesus Cristo em Lucas capítulo 21, versículo 24. Poucas testemunhas de Jeová hoje fazem qualquer ideia da magnitude das pretensões envolvendo esse ano de 1914, ou do fato de que nenhum dos 7 pontos originais sequer se cumpriu como foi declarado. Essas expectativas recebem atualmente apenas menção muito rápida nas publicações da sociedade. Algumas são totalmente ignoradas. Charles Russell, que fizera referência a si mesmo como porta-voz de Deus, morreu em 1916. Deixou para trás um legado de profecias relativas ao tempo, das quais nenhuma teve os resultados preditos. Também deixou para trás milhares de seguidores confusos. O livro Luz, número 1, publicado em 1930, página 194, descreve a situação do seguinte modo: todos os povos do Senhor ansiavam por 1914 com uma expectativa jubilante. Quando essa data chegou e passou, houve muito desapontamento, vergonha e pesar, e o povo de Deus foi imensamente censurado. Foram ridicularizados pelo clero, principalmente pelos aliados destes, e apontados com desprezo por terem falado tanto sobre 1914 e sobre o que viria a acontecer e não se cumprirem suas profecias. Com a passagem tanto de 1914 como de 1915, sem que houvesse a completa derrubada de todos os reinos e instituições humanas, sem que o reino de Cristo assumisse o domínio de toda a terra, sem que os ungidos passassem a vida celestial, nem houvesse a destruição de Babilônia